Martins e Miguel, quero falar um pouco do jogo também, até porque quero acionar a Amanda para saber um pouco da expectativa dela para esse grande jogo aqui, Atlético e Palmeiras, na Arena MRV. O que podemos falar da preparação do Atlético para essa partida? Preparação do Atlético, 2 treinos, né, nessa correria aí de calendário. Depois do Clássico, o Atlético teve o treino regenerativo e apenas um treino mesmo tático que foi feito sem a participação do Ângelo Preciado, né? O lateral direito aí dificilmente deve estar em campo hoje. Acredito que o técnico Jorge Sampaoli deve manter a equipe, ou o máximo da equipe aí que começou o Clássico de domingo contra o Cruzeiro. Então vai esticar um pouquinho a corda, né, para depois usar o time alternativo no final de semana contra o Pouso Alegre no sábado lá no Manduzão, lá no sul de Minas. Então acho que mantém boa parte da equipe que venceu o Clássico no final de semana, né, com os chamados titulares, a força máxima aí. Então a gente pode ver Franco na lateral direita e o Igor Gomes vindo para o meio, né? O Igor Gomes que ele fez essa alteração ali quando o Preciado sofreu a entorse. E aí acredito que a formação do meio-campo deva ser a mesma, né? Com o Michael, o próprio Igor Gomes e o Vitor Hugo. Vitor Hugo que vem se mostrando aí não vou falar aposta, né? Mas vem se mostrando uma boa contratação aí do Atlético e que foi a pedido do Sampaoli, né? Então mostra que, apesar dele não ter ido bem contra o Santos, no Santos na temporada passada, com a confiança do treinador, ele pelo menos está dando um pontapé com o pé direito aí nessa caminhada dele com a camisa do Atlético, Gris. Eu vou querer saber da Amanda Buiu a expectativa dela para esse jogo. Deixa eu só registrar algumas participações aqui. Daqui a pouco tem o trânsito também para você que está no engarrafamento aqui em Belo Horizonte, aqui no Resenha da Fã. Mas só alguns detalhes importantes aqui. O Leandro Oliveira no nosso YouTube está falando, final de mês, início do ano, difícil ir em 2 jogos seguidos. Estou indo hoje porque sou solteiro. Isso é importante também. Você vem com a família, você gasta um carro zero para vir ao estádio. O José Newton, da Chapada Bahia, zona rural, município de Caetité, cruzeirense, está falando que o Cruzeiro vai ganhar do Botafogo amanhã 1-0. Daqui a pouco o Adroal está chegando com as informações do Cruzeiro. O Luciano Teixeira está lembrando aqui um movimento que o Corinthians faz, que é interessante, inclusive, também, que é o cara que vai mais aos jogos, ele tem prioridade para comprar primeiro. O Cruzeiro até tem ensaiado desde o ano passado também um modelo parecido do Corinthians, eu acho que é mais azeitado. Mas também de quanto mais jogos você vai, mais você tem a prioridade. Eu não sei como que se viaja de forma prática, né? Não sei se você faz meio que um ponto, um score, sei lá. Mas faz muito sentido. Porque esses jogos agora ninguém quer ver. Aí o Galo vai jogar a final da Copa do... Se bem que agora não tem mais final de Copa do Brasil, né? Isso aí pra mim é um escândalo. Como não? Agora é jogo único a final da Copa do Brasil, ué. Pô, também jogo único? Ficou pra jogo único, já começa verdade, esse ano. agora é jogo Um escárnio único, isso, inclusive. O torcedor não vai mais poder ver o seu time ser campeão na sua casa. Porque na Sul-Americana, na Libertadores, já é jogo único. Brasileirão é pontos corridos. Nunca mais o torcedor terá a experiência de, na sua casa, ver o seu time ser campeão. Nunca mais. É isso que foi feito com essa decisão da CBF em relação à Copa do Brasil. Até no Campeonato Mineiro é jogo único. Pra mim, isso, eu acho que no estadual faz até sentido, cara. Tu pega o Campeonato Mineiro, bota no Mineirão, o Carioca, bota no Maracanã, pro São Paulo, bota no Novo Pacaembu e tal. Eu acho que faz sentido até no estadual. Mas o torcedor não ter um jogo para poder fazer a sua festa, a sua rua de fogo, lotar cada, ver uma volta olímpica. Não vai poder ter 50 mil atleticanos se o Atlético for campeão da Copa do Brasil vendo uma volta olímpica. Não vai poder ter 50 mil cruzeirenses. Ou o contrário, né? Se por acaso decidissem, não ia poder ter o rival, o Palmeiras, o Flamengo, sei lá, enfim. Então, isso daí é um assassinato ao que tem de tradição, ao que tem de amor. Até em relação à arrecadação, cara. Ano passado, a final da Copa do Brasil foi... Alguém me ajuda? Corinthians e Vasco. O Corinthians fez na final a maior arrecadação da história da Arena e o Vasco fez naquela final também uma das suas maiores arrecadações da história, em relação à bilheteria. Então, cara, até em relação à grana, isso daí é uma sacanagem. Então, eu sou absolutamente contra, sou muito fã do trabalho que o Samir está fazendo até aqui, com ressalvas, né? Porque não dá para elogiar político. E querendo ou não, o presidente da CBF é um político. Não dá para elogiar político porque os caras sempre podem nos surpreender. Mas até aqui sou fã das medidas que ele tem tomado. Agora, essa final da Copa do Brasil é um dos maiores erros que a CBF cometeu na sua história recente. Amanda Buiru, sua expectativa para o jogo, você tá longe, Amanda. Pode abrir esse microfone aí e entrar por cima do Presuntinho, senão ele não vai deixar você falar, não. Me fala um pouco da sua expectativa aí para esse jogo e para essa estreia do Atlético no Campeonato Brasileiro. Cris, a expectativa é boa.
O Presuntinho falou sobre ser dois adversários que os seus torcedores, claro, querem começar e começar vencendo. Existe também muito talento envolvido nessa partida, afinal de contas, assim como o Palmeiras tem, o Atlético também tem jogadores que podem fazer a diferença na noite de hoje. Entendo que o Atlético vive um momento de oscilação, embora tenha ganhado o Clássico e traz uma energia renovada para essa partida. Do outro lado tem o Palmeiras, com o mesmo número de jogos pelo estadual que a equipe do Atlético, porém com 4 vitórias e apenas uma derrota na competição. A nível de estabilidade, hoje tem uma estabilidade maior do que a equipe do Atlético, mas, assim como vocês falaram agora há pouco, eu esperava que o torcedor atleticano pudesse deixar um clima mais hostil nas arquibancadas para o adversário. Afinal de contas, nós estamos falando aí de 2 equipes que conseguiu manter suas principais valências para essa temporada de 2026 e seria também uma maneira de tentar neutralizar os ânimos dessa equipe do Palmeiras dentro do campo. Infelizmente, parece que não vai ser assim, não impede da gente poder acompanhar um bom futebol. Por isso, imagino que será um jogo, sim, difícil, mas com total capacidade aí do Atlético começar fazendo bonito. 5h31, a gente está falando de ambiente, né, de expectativa que a gente tinha de até mais torcedores. Eu vou chamar o Everson, goleiro do Atlético, para falar também aqui no Resenha da Fã, porque a respeito de ambiente ele vai falar sobre a tranquilidade que uma vitória como a que o Atlético teve diante do Cruzeiro no final de semana dá para a sequência do Campeonato Brasileiro e também dessa estreia diante do Palmeiras. Fala, Everson. Sim, dá uma tranquilidade. Depois dessa vitória estamos invictos, né? Vamos olhar o copo um pouco cheio agora. Óbvio que a gente queria vencer os 4 jogos anteriores, mas por um pouco um pouco atrapalhar pela arbitragem no último jogo, mas focamos, fizemos um grande jogo diante da equipe do Cruzeiro, conquistamos uma grande vitória diante de um adversário, de um rival, um jogo muito difícil, para dar tranquilidade para que a gente possa pensar na semana diante da equipe do Palmeiras, também é um jogo muito difícil, para que a gente possa tirar com o pé direito no Brasileiro. Ô, Fernando, essa tranquilidade é muito importante, né? Porque o Everson falou aí a respeito de ver o copo meio cheio agora, porque de fato o Atlético saiu de um dos poucos times da Série A que não tinham ganhado para estrear no Campeonato Brasileiro para um dos poucos times da Série A que está invicto ainda. Era o único time da Série A que não tinha ganhado no final de semana. Era o único, né? E agora é um dos 3 times aí invictos junto com o Bragantino e com o Bahia. Então, importante demais olhar para esse copo meio cheio. Remo também, né? O Remo também, desculpa, 4. E aí, no caso, o Jorge Sampaoli falou na coletiva da importância de se trabalhar com vitórias, né, com um resultado positivo. Dar mais tranquilidade para ele mesmo também e para o jogador assimilar o que ele está pedindo também com mais tranquilidade e ganhar confiança para desempenhar aí as funções que ele pede dentro de campo. Então, eu acho que o Atlético hoje na minha opinião, carimba, se vencer, né, com um bom desempenho o Palmeiras, ele carimba aí uma boa fase, um bom início de campeonato e um bom início de trabalho, de um retrabalho, né, do Jorge Sampaoli. Para mim, a vitória do Atlético contra o Cruzeiro foi a vitória mais importante desse início de temporada no Brasil. E não é puxando a sardinha para o nosso lado aqui em Minas, não. Para mim, nenhuma outra vitória foi tão impactante ou tão importante para um time do que essa vitória. Porque aí a gente pega os clássicos que já aconteceram, por exemplo, o Fla-Flu. O Fluminense vence o Flamengo, vira e mexe. Essa é a grande realidade. Está toda hora batendo no Flamengo. Como os tricolores cantam, ganhar Fla-Flu é normal. Mas até para além disso, o Fluminense e o Flamengo são 2 times que viraram um ano legal, assim. O Flamengo, obviamente, campeão de tudo. O Fluminense não teve um ano ruim ano passado, apesar de não ter vencido nenhum título, isso, claro, pega mal. Foi um jogo cheio de complicação, por conta até do clima. O outro clássico, Palmeiras e São Paulo. O Palmeiras era favorito no jogo, evidentemente. E aí o Galo e o Cruzeiro era muito favorito no jogo. O São Paulo estava no bico do corvo. Era absolutamente razoável que se perdesse naquele jogo e não vencesse hoje, ele já fosse demitido amanhã mesmo. Não é nenhuma maluquice se isso acontecesse. Então, para mim, nenhuma vitória foi maior nesse início de ano, hoje é dia 28 de janeiro, até aqui, nenhum jogo foi mais importante para um clube do que a vitória do Galo contra o Cruzeiro foi para o Galo. Eu vou querer saber a opinião da Amanda, mas antes são 5h30.